Fortaleza faz certíssimo ao não desvalorizar o jogador, mas tentar emprestá-lo para ele retomar o bom futebol. Quem sabe ele fica daqui a um ano mais valorizado e é negociado depois por uma quantia ainda muito maior. Fala aí, galera do Fortaleza, sua alegria? Leão aqui trazendo as melhores notícias no Leão Breaking News. No Jogada Segundo Tempo, os caras mandaram a real sobre o futuro do Machuca no Fortaleza. Emprestar, vender ou valorizar? O papo tá insano, cheio de visão. Bora conferir e não esquece, o vídeo completo tá no canal Jogada, link na descrição, corre lá! Fortaleza ele faz isso muito bem, né, Vladimir? Ele valoriza os seus ativos. O Fortaleza não desvaloriza ou não escanteia jogadores que ele tem contrato e que ele sabe que podem ainda ser valorizados, embora não venham de um grande momento, como é o caso do Machuca. Mas vale a gente lembrar que o Machuca não foi bem no futebol brasileiro, não foi bem no Fortaleza, mas a imagem que ele deixou lá no futebol argentino, ela ainda era boa. Sim. Foi de um cara driblador, de um cara habilidoso, um atacante de lado de campo, incisivo, que ia pra cima, que era o que todo mundo esperava que ele tivesse feito aqui no Fortaleza. Mas lá no futebol argentino ele ainda tem essa percepção. Então acho que o Fortaleza faz certíssimo ao não desvalorizar o jogador, mas tentar emprestá-lo para ele retomar o bom futebol. Quem sabe ele fica daqui a um ano mais valorizado e é negociado depois por uma quantia ainda muito maior. André, eu acho que a questão do Machuca fica claro que ele não se adaptou, né? Ele tem um perfil muito tímido, né, o André? Se a gente vê o Machuca ali em campo, até no dia a dia no Fortaleza, nas poucas entrevistas, é um perfil muito tímido, talvez isso tenha atrapalhado. O cara ser um bom driblador no futebol argentino credenciou ele a vir pro Fortaleza e quem sabe, né, voltando pro país dele, ele pode realmente voltar a jogar o futebol que ele jogou lá, né, que fez o Fortaleza contratá-lo e quem sabe, né, o Fortaleza vendê-lo. Mas eu acho que a questão do empréstimo é muito interessante, o valor é baixo, o futebol argentino ele passa por uma crise muito grande, os clubes têm pouco dinheiro. Só para você ter uma ideia, André, o Vélez foi campeão argentino, ele ganha menos do que o Santos, campeão da Série B do brasileiro. Ou seja, o que os argentinos arrecadam é muito pouco. Então, independente, comprar o Machuca é complicado, são 11 milhões, né? É complicado esse valor, mas o empréstimo eu acho bem viável, né? Quase R$1 milhão ali o valor do empréstimo. Foi como o Daniel falou, quem sabe, ele indo bem emprestado no Independente, o Fortaleza consiga vender até para um clube, para outro clube, caso ele se destaque. Mas ele vai ter que mudar da água pro vinho, né? Você vai ter que torcer para que ele, voltando para casa, ele se transforme e seja outro jogador. E vale lembrar, só mais um detalhe, o Machuca tem 24 anos, né? Então é um jogador ainda muito jovem, né? Óbvio que ele não é mais um garoto, mas ele ainda tá num processo ali de crescimento no cenário profissional. O Fortaleza é o segundo time da carreira do Machuca, né? Antes de vir pra cá, ele só tinha defendido o União. Foi o time que formou ele, que revelou profissionalmente. Então, o lastro ainda é muito curto. Nessa primeira experiência fora da Argentina, ele não foi tão bem, né? Só para um detalhe também, se você acompanhar as páginas de torcedores do Independiente, a visão é justamente a que você falou, né? Os torcedores gostam do Machuca. Eles acham uma boa contratação. Acham uma boa contratação, né? Exatamente. Então a imagem dele lá na Argentina é interessante. Pode ser que isso favoreça, né? Esse ambiente mais propício favoreça. A gente sabe também que a imagem do Machuca com a torcida do Fortaleza foi muito desgastada. É só você ver a reação dos torcedores diante dessa possibilidade de saída do Machuca, né? Muitos torcedores, de fato, incentivando, comemorando, celebrando, porque, de fato, ele não correspondeu aqui. Acho que respirar novos ares pode ser interessante. Mas, repito, acho que é um ativo do clube. É um ativo do Fortaleza. E o Fortaleza, ele sabe fazer negócio, então não seria diferente agora. O Machuca, em 2024, fez 43 jogos, teve 1.586 minutos em campo, marcou 4 gols e deu 5 assistências. Participou diretamente de 9 gols marcados pelo time no ano. É pouco. E ele teve pouco espaço no time, mas vale lembrar que tem contrato ainda até o final de 2027. Ou seja, o Fortaleza, logo quando o contratou, já visualizava também um contrato mais longo, porque sabia que ele tinha a possibilidade de dar um retorno, quem sabe, esportivo, que não veio, mas pelo menos financeiro, mas lá pra frente um retorno econômico. O que pode acontecer com ele é o caso do Bruno Melo, que é sempre emprestado, jogou Corinthians, Curitiba, Goiás, né? O caso do Igor Torres também, que rodou vários clubes sendo emprestado, ou seja, o Machuca com esse contrato aí até 27,
pode acontecer dele não jogar mais no Fortaleza e ser constantemente emprestado. Pode acontecer. E é mais ou menos o cenário que o Fortaleza, o perfil de contratação que o Fortaleza faz hoje, né? Isso já foi expresso pelo próprio Marcelo Paes. Quando o Fortaleza volta para a Série A, ali 2019, você tem uma postura diferente, né? Geralmente você traz muitos jogadores emprestados, você tem poucos ativos. A partir do momento em que você vai se consolidando, o seu poderio orçamentário vai aumentando, você tem mais bala na agulha para trazer jogadores, você percebe o perfil de contratação do Fortaleza mudando bastante. Contratos longos, e aí você empresta jogadores para outras equipes. E vale lembrar só mais um detalhe: todos os anos, na previsão orçamentária do Fortaleza, e não só do Fortaleza, mas de outras equipes também, mas eu cito aqui o Fortaleza porque é o caso que a gente está falando, tem um valor lá considerável, geralmente superior a 20 milhões, com vendas de atletas. Então é um processo natural para você bater as suas metas orçamentárias, você vender atletas. O próprio Marcelo Paes falou: para a gente bater o nosso orçamento, para a gente alcançar o nosso orçamento, nós precisamos vender jogadores. E aí, obviamente, que você não vai vender qualquer jogador. Mas se tem um jogador, né, que não está correspondendo tanto, é jovem, tem interesse do mercado, você vende. Você não vai fazer tantos esforços para permanecer com aquele jogador. Então, acho que, pro próprio ponto de vista orçamentário do Fortaleza, uma negociação do Machuca seria interessante. A gente está falando de... Não esquece de se inscrever no canal, beleza? Daqui a pouco tô de volta com mais sobre o Tricolor de Aço. É nóis!